O formato do vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer aqui um quadro de subestimado versus superestimado. E para isso eu vou contar com a ajuda aqui do nosso querido ChatGPT. Eu coloquei um prompt aqui para ele, onde ele vai me passar um tema relacionado a powerlifting para a gente conversar se, na minha opinião, na minha visão, é algo subestimado ou superestimado e por quê. Eu acho que esse pode ser um formato legal para a gente conversar sobre alguns assuntos que às vezes a gente não tem tanta chance, tanta oportunidade para falar. Por exemplo, eu não vou fazer provavelmente um vídeo especificamente falando apenas sobre uma variação ou sobre um equipamento de treino, alguma coisa assim, provavelmente, mas aqui pode ser uma oportunidade legal para a gente conversar de alguns assuntos que às vezes pode ser que pareçam um pouco despretensiosos de uma maneira geral, que não ganham tanto foco em alguns outros conteúdos. Já coloquei o prompt aqui e vamos começar então. Lembrando que eu pedi para ele me falar o tema apenas quando eu escrever aqui na tela, né, no chat, na verdade, para ele me passar. Então eu não sei exatamente o que ele vai falar, não sei exatamente o que ele vai realmente dizer, vai ser algo aqui meio que em tempo real, tá? Um react, digamos assim. Primeiro tema então, straps no levantamento terra, superestimado, subestimado. Cara, deixa eu pensar um pouco. Eu acho que de uma maneira geral é muito superestimado. Eu sinto que muitas e muitas pessoas ainda acham que fazer levantamento terra com straps é mais fácil do que sem, ao ponto de até às vezes, não digo menosprezar, mas não dá tanto valor para alguns PRs ou algumas cargas que alguns atletas levantam porque eles são de straps. Então já vi muita gente, por exemplo, fazendo levantamento terra, né, pesado, batendo super PR, e aí as pessoas comentam algo assim, mas é de strap, vamos ver no campeonato. Calma, sabe? Não é tudo isso. Eu acho que eles superestimam o poder dos straps. Então eu tô falando mais superestimado nesse quesito, tá? Eu acho que a galera realmente acha que a performance vai ser muito diferente, que o seu desempenho no treino vai ser muito diferente, e não é bem verdade, tá? Talvez para algumas pessoas que têm dificuldade da pegada ou fazem hook, tem, né, bastante dor, bastante desconforto, calo e tal, os straps eles realmente acabam ajudando, e isso é algo positivo para você continuar treinando legal, sem tanto desgaste, mas não é algo que na minha visão realmente vai fazer você ter uma performance muito maior, sabe? Então, por esse quesito eu acho que ele é muito superestimado, porque a maneira que ele é visto no powerlifting eu sinto que é uma maneira como se fosse uma trapaça ou algo assim, e eu não acho que seja verdade. Eu mesmo, Léo, quando uso strap eu me sinto pior. Para mim usar strap é realmente pior, parece que a minha série fica mais esquisita, a minha técnica fica mais desencaixada, então por esse motivo straps no levantamento de terra, na minha visão, é algo super estimado, não ajuda tanto quanto as pessoas acham. Agora sim, vamos lá, outro tema então legal, agachamento com a barra de segurança, né, a famosa SSB Squat, inclusive tem uma aqui na academia, mas ela tá aqui atrás, não vou pegar agora para vocês, mas a gente dá para colocar aí na tela alguém usando. Cara, a SSB, ela é muito boa, é uma ferramenta muito legal de se ter em treino, eu já utilizei nos meus treinos, inclusive voltei a utilizar essa semana, alguns atletas meus utilizam, é uma ferramenta muito boa, mas assim, com muita dor no coração, eu vou falar que ela é super estimada. Nossa, cara, vamos lá então, deixa eu tentar explicar isso. O que acontece? Os benefícios da SSB, na minha opinião, são principalmente o que? Você não ter aquele desgaste, aquela exigência dos membros superiores como no agachamento lombar. Então, para quem tem uma epicondilite, uma tendinite, uma dor no ombro e tal, faz muito sentido acumular um pouco de volume, parte do volume, né, alocar um pouco do volume do agachamento na semana na SSB por essa questão de conforto. Entretanto, na minha visão, fazer um agachamento high bar traz essa mesma similaridade, esse mesmo efeito, porém com um pouco mais de especificidade, né, do que a SSB. Então, assim, por não ser, na minha opinião, digamos que a opção melhor que a gente tem para os benefícios que ela oferta, eu acho que ela é um pouco superestimada. Eu até vejo às vezes as pessoas falando que usam SSB para fortalecer mais o core, para melhorar um pouco a posição delas no agachamento e tal, e eu acho isso muito legal, mas eu não acho que seja tanto quanto, por exemplo, um high bar, às vezes até um front squat pode fazer isso, uma pausa, um tempo. Então, assim, tem outras opções também. Então, considerando que não é uma ferramenta, né, uma barra que é tão acessível, que não são todas as pessoas que têm e tal, eu acho que ela acaba sendo um pouco superestimada por isso, tá? Não é tudo isso porque ela não tem um efeito único, na minha opinião. Eu acho que existem outros exercícios, outras variações que fazem, né, o mesmo efeito, trazem o mesmo efeito e com custo-benefício às vezes melhor, porque é mais prático e confortável de fazer. Ainda assim, a SSB ela é ótima, tá? Até para fazer outros acessórios, por exemplo, um búlgaro, um
good morning, um afundo, etc. Eu gosto muito da SSB, não me entendam mal. A grande questão é que realmente eu acho que ela não é assim uma coisa subestimada. Eu não acho que as pessoas olham para ela e falam assim, ah, não funciona. Não, eu acho que a maioria das pessoas que usam até endeusam ela demais ao ponto de eu não achar isso realmente o correto. Então por isso que eu coloquei superestimado, beleza? Mas eu gosto da barra, tá? Quem usa, por favor, entenda isso. RPE para iniciantes. Cara, RPE para iniciantes, vamos lá. Muito difícil, tá? Muito difícil porque eu acredito que os iniciantes eles não tenham experiência suficiente para treinar muito focado em RPE, porque eles não têm uma percepção em esforço treinado, eles não entendem se estão chegando perto da falha, o que sobrou no tanque, quanto sobrou, mas ao mesmo tempo eu entendo que o iniciante ele tem uma evolução muito grande, ao ponto de eu não usar RPE e usar apenas percentual de MRM, ele provavelmente já vai estar muito mais forte 1, 2, 3, 4 semanas depois do que aquele teste de carga que a gente fez no começo. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? A pessoa agachou 100 kg no agachamento, aí eu faço lá uma periodização para ela agachar com 80%. Cara, daqui um mês, esse 80% dela já não é mais real 80%, porque para o iniciante ele já ganhou muita força, os 100 kg dele já está 110, 120 talvez, né? Ele tem um ganho de força muito rápido. Então, eu entendo que o RPE, ele acaba ajudando nesse quesito da pessoa conseguir regular um pouco melhor o treino conforme ela vai ganhando força. Nossa, que difícil, cara. Eu vou dizer que RPE para iniciantes então é subestimado, cara. Eu acho que sim, porque assim, é muito difícil essa. Eu não tô dizendo que o iniciante domina os RPEs e que o iniciante vai usar RPE com perfeição, mas eu acho que ele entender que ele tem a possibilidade de regular as cargas de acordo com como ele estiver se sentindo, mesmo que ele ainda não tenha tanta experiência nisso, é algo positivo para a evolução dele e principalmente motivação. Eu vejo muitos iniciantes que trabalham apenas com percentual de MRM ficando um pouco desmotivados, porque uma vez eles fizeram 100 quilos e agora eles não chegam nem perto dos 100 quilos, ou então ficam naquelas cargas mais baixas de percentuais, mesmo que eles já sintam mais fortes para fazer mais e acham que aquela carga já está ultrapassada, mas seguem aquela progressão engessada. Então eu vou dizer que o RPE para iniciantes é subestimado porque dá um pouco mais de autonomia para o iniciante aproveitar os seus dias bons, a sua evolução, sabe? Mas na minha mais humilde opinião, como eu sempre falo, também no meu Instagram, usar os dois é o ideal. Então não estou dizendo que o RPE é melhor que percentual e que percentual é melhor que RPE, alguma coisa assim, até porque eu gosto de usar os dois, eu diria que isso sim é muito subestimado, usar os dois, tá? Isso aqui é extremamente subestimado e eu acho que a maioria das pessoas deveria utilizar ambos para ter o melhor, né, digamos que benefício, o melhor proveito dos dois, aproveitar os pontos fortes dos dois e através do outro, né, meio que tirar os pontos negativos. Por exemplo, o RPE tem pontos negativos que o percentual corrige e vice-versa, então acho que é legal a combinação, beleza? O ChatGPT tá botando aqui numa calça justa, né? Vamos lá. Agora a gente tem outro tema, board press. Cara, interessante, uma variação de supino, supino com board. Esse aqui é muito complicado, tá? Eu acho que ele é um exercício super estimado, é uma variação que eu acho que as pessoas depositam muita, digamos, não digo esperança, depositam muita crença, né, de que realmente vai ajudar o seu supino e eu não acho que a transferência é tão grande quanto elas pensam. Eu acho que talvez fazer até mesmo séries normais ou algumas outras variações poderiam trazer um benefício idêntico ou muito similar, sem tanto desgaste, porque embora o board de limite e amplitude de movimento tem bastante carga envolvida, então é bastante aquecimento, tem a parte do saque e tudo mais, então assim, não acho que o custo-benefício valha tanto a pena. Aí você vai me perguntar, Léo, mas no board a gente trabalha o ponto crítico do movimento, por exemplo, o meu é o lockout, a minha finalização, então no board eu consigo sobrecarregar aquilo. Pois é, só que qual que é a grande questão? No supino, eu sinto que na grande maioria das vezes, não digo todas, mas na grande maioria das vezes que as pessoas têm dificuldade com meio para o final do movimento, tem a ver com a parte da saída, arrancada. Por quê? A pessoa faz a pausa no peito e de repente ela não faz uma boa pausa, ela de repente afunda mais do que estava acostumada a fazer quando, né, no treino, aí com cargas altas ela afunda mais no peito, ou ela desmonta um pouco o arco, ou ela perde um pouco as escápulas, na hora de arrancar ela acaba deixando as escápulas um pouco para frente, ou então ela realmente só perde tensão, enfim, ela erra um pouco o trajeto de barra, enfim, normalmente tem a ver com a saída. Então talvez você fazer uma variação ou treinar um pouco mais a sua tensão, se manter firme no banco, vai fazer você ter uma posição realmente eficiente e confortável para brigar no lockout. Então às vezes não é sobre só ser forte no lockout, porque muitas das vezes o seu lockout ele é ruim porque você erra o começo, digamos assim. Então a barra chega quase imóvel no lockout, quase parada, então não importa os tríceps que você tem, você não consegue fechar, porque você já chegou com ela praticamente parada. Agora se você tem uma boa aceleração
aceleração, uma boa continuidade de movimento na arrancada, talvez você passa por aquele ponto que você achava que era crítico por conta disso. Então assim, eu acho que por conta do board parecer ser usado de uma maneira meio que não tão eficiente para a maioria das pessoas, eu acho que ele acaba sendo superestimado. Ainda assim vai ter algumas explicações. Por exemplo, lesões, fazer um movimento parcial, ou uma pessoa que realmente precisa fortalecer o lockout, mas tem, né, uma arrancada boa, etc. Então é realmente específico do lockout, mas ainda assim eu acho que, por exemplo, um supino normal com elásticos pode ser um pouco mais interessante, menos desgastante, talvez mais específico, na minha opinião, tá? Eu vejo também que muitas pessoas, quando vão fazer o board, fazem um ponto de toque da barra um pouco diferente, então onde ela começa a fazer força no board, não é exatamente onde a barra estará naquela fase do movimento quando vem do peito, entendeu? Então, por conta disso eu não gosto muito dos movimentos parciais, mas isso é uma opinião minha, tá? Que fique claro, porque resultado dá. Por exemplo, a galera da Força Pura tá aí pra isso, tá? Então, isso, essa é a minha opinião, beleza? E aí, concorda, não concorda? Deixa aí nos comentários. Vamos lá, outro tema então pro ChatGPT. Tema legal, ó. Continuando falando sobre supino. Touch and go no supino durante a base, ou seja, durante uma fase mais focada em construção, em volume, um pouco menos focada em competição, provavelmente um período pós-competição e tal. E aqui eu achei o ChatGPT muito inteligente, hein? Porque ele colocou durante a fase de base. Então eu provavelmente falaria que é algo superestimado, mas no contexto de um período que a gente quer buscar mais volume de treino, que a gente quer trabalhar um pouco mais as variações, que a gente não quer trabalhar algo tão específico, até para dar um descanso para o corpo e tal, definitivamente eu falaria que o Touch and Go então é subestimado. Eu acho que ele tem um potencial bom nesse contexto, inclusive eu tenho usado com muitos atletas, até às vezes perto de competição, dá certo com alguns atletas. Eu acho que é subestimado então, tá? Porque assim, o Touch and Go, ele tem um potencial de ele não ser tão desgastante, é isso que eu sinto comigo com meus atletas. Então eu coloco, sei lá, 80% da minha máxima para fazer o supino competitivo ou o supino Touch and Go. O supino Touch and Go eu consigo fazer até mais repetições, mas o desgaste não parece igual. Então eu consigo ter esse acúmulo de volume um pouco maior. Então, numa fase que o objetivo é maior acúmulo de volume, eu acho que é legal. Então eu acho que ele é subestimado, poderia ser utilizado mais vezes, beleza? Agachamento frontal, front squat, superestimado, subestimado. Cara, já falei dele outras vezes aqui no canal, então a minha opinião se manteve a mesma desde então, que pra mim ele é superestimado, tá? Um motivo similar a SSB, todos os benefícios que eu consigo visualizar no front squat, eu consigo visualizar em outras variações de uma maneira mais específicas e com mais carga total. Eu não acredito muito na transferência do front squat para o agachamento lobar, principalmente porque para a grande maioria das pessoas que não tem uma boa mobilidade, isso se torna difícil. O fator limitante é as mobilidades dos membros superiores e não as pernas em si. Então, por exemplo, se eu for fazer um front squat, sei lá, vamos supor que eu vou conseguir botar 100 quilos, um exemplo, tá? E meu agachamento é 200. Eu acho que a carga é muito longe, sabe? Muito diferente. Ainda mais que quanto mais carga você levanta, né, mais talvez dificuldade você vai ter no front squat, talvez por conta do seu volume muscular. Não estou dizendo que isso é uma justificativa, uma desculpa. Não. Mas o que eu estou dizendo é que, normalmente, categorias mais pesadas têm agachamentos maiores. Você imagina o Olivares fazendo um front squat bem feito, provavelmente é meio desconfortável para ele. Então, eu vejo mais nesse sentido, sabe? De que o fator mais limitante do front squat para a maioria das pessoas é a mobilidade. Então, eu acho que por esse fator eu prefiro algo mais específico, com barra nas costas, vai poder talvez trabalhar um pouco mais o core, né? Trabalhar talvez um pouco mais, né, a estabilidade, trabalhar mais o trajeto de barra, o seu tronco e tal, com essas variações, né? Porque vai ter cargas mais altas que vão transferir um pouco mais. Essa é a minha opinião. Não que o front squat não funciona, talvez num contexto que a pessoa tem uma ótima mobilidade, gosta de fazer front squat, se sente bem fazendo front squat e ela consegue treinar pesado front squat sem tanto desgaste, aí talvez seja uma variação ouro para ela. Mas eu diria que, via de regra, assim, um high bar já vai fazer isso também, beleza? Nossa, como você tá forte! Sabe o que você pode fazer para ficar ainda mais forte? É só deixar um like aqui embaixo e se inscrever. É sério, isso ajuda muito mesmo no crescimento do canal e eu agradeço demais. E nos links aqui da descrição do vídeo você vai estar encontrando também os meus programas de treino totalmente periodizados, assim como também as nossas lojas parceiras, onde você pode estar usando o cupom VELOSO para um desconto exclusivo. Agora sim, pode voltar pro vídeo. Valeu! Deficit deadlift, ou seja, deadlift em déficit, tá? É uma variação que, na minha opinião, ela também entra como superestimada. E o motivo disso é que eu acredito que muitas das vezes você aumentar a amplitude de movimento não significa que você vai melhorar a sua arrancada. Por quê? Quando a gente vai fazer um levantamento terra e a gente está em déficit, ou seja, a gente, por exemplo, sobe em uma anilha ou um step ou uma coisa assim, sei lá, a gente fica 5 centímetros mais alto, 7, 4, depende do déficit,
a posição que seu quadril e seu tronco vão ser um pouco diferente, você vai estar provavelmente um pouco mais agachado, ou talvez até, dependendo da alavanca da pessoa, da anatomia, flexibilidade, talvez até com o quadril um pouco mais alto do que o normal, e enfim, a sua posição de saída, ela não é a mesma do seu competitivo. Então, na minha opinião, treinar uma posição de saída, que é a sua dificuldade, diferente do seu competitivo, para mim não tem tanta transferência, não é que não vai funcionar. E aí vem algumas ressalvas. Primeiro, às vezes você quer fazer apenas para acumular mais volume, hipertrofia e tal, e não necessariamente para melhorar sua arrancada, ou outras vezes vão ter atletas, raros atletas, mas vão ter, inclusive eu tenho alguns atletas na consultoria que conseguem manter uma posição de saída praticamente idêntica ou muito similar ao competitivo fazendo déficit. Aí beleza, aí pode ter uma boa transferência, mas eu diria que assim, só o déficit em si, não tão bem feito, é meio superestimado. E aí, como eu acho que a grande maioria das pessoas faz mal feito, eu coloquei por esse motivo. Mas se a pessoa consegue executar muito bem, até poderia talvez dar uma chance dele ser subestimado, né? Poderia dar uma chance, porque realmente pode ter uma boa e ótima transferência mesmo, tá? Tema de deload programado a cada bloco. Cara, o ChatGPT tá indo nos temas legais, hein? Na minha opinião, isso aqui é completamente subestimado, tá? Por quê? Durante um bloco de treino, normalmente a gente organiza as semanas para ficarem cada vez mais pesadas, até chegar na semana final, por exemplo, semana 4, semana 5, e a semana 1, por exemplo, de cada bloco tende a ser um deload, tende a ser já, né, uma semana leve, que caracteriza então como um deload. Então, programar, né, um deload, né, de transição a cada bloco, eu diria que não é necessário, porque a semana 1 ela já tem que ser leve de qualquer jeito. Então a semana 1 já tem um efeito, já surte o efeito de um deload, não precisa ser necessariamente algo, né, programado. Você não precisa, por exemplo, terminar o bloco, faz o deload e ainda faz a semana 1 leve e dá continuidade. Não, você apenas termina o bloco e já faz a semana 1 leve, você já está fazendo o benefício na semana 1 leve, que é construir as cargas, né, com um bom ritmo, mas já está tendo o efeito do deload por estar pegando mais leve também. Então eu diria que normalmente não é necessário, tá? Não estou dizendo que nunca dê para fazer, talvez em alguns contextos dê, mas como ele não colocou aqui o contexto, então vamos falar assim de uma maneira geral, tá? Mas, por exemplo, sei lá, a pessoa fez um bloco e saiu tudo muito mais pesado que deveria, o RPE 8 saiu 10, ela chegou no RPE 10 em todos os lifts, ou falhou em todos os lifts, teve uma semana muito desgastante, aí talvez realmente ela precise ter um deload antes de começar a semana 1, porque a própria semana 1 já pode ser pesado para ela se ela não fizer o deload, mas num cenário ideal, num cenário assim, normal, eu diria, sem muitas situações atípicas, que a pessoa seguiu o treino e tal, eu acho que a semana 1 já tem esse efeito e, né, não precisaria ter que fazer, digamos que um deload antes da semana 1, é isso que eu quero me referir, beleza? Cara, de novo no supino, meu Deus do céu, cara, estão perguntando isso pra mim, logo eu que não sou bench specialist, mas tudo bem, vamos lá. Pausa longa no supino, né, o famoso long pause bench. Na minha opinião, ele é subestimado, eu acho que ele tem um potencial muito fera de melhorias técnicas e transferência de força e talvez eu vejo menos pessoas fazendo do que eu gostaria. Eu acho que é uma variação que ela encaixa para praticamente qualquer pessoa, né, independente do ponto de dificuldade dela, independente, né, de como que é a técnica dela, ela provavelmente vai se beneficiar das pausas longas, mesmo que, por exemplo, o lockout é difícil, lembra aquilo que eu falei? Às vezes você perde um pouco de tensão na pausa, às vezes você erra o trajeto de barra depois de fazer a pausa e tal, e a pausa longa, ela pode te ajudar a refinar esses processos, então eu acho que pode ser legal para a grande maioria das pessoas, além de que é uma variação que limita bastante o peso utilizado, então para você ainda treinar um bom padrão técnico, treinar com bons níveis de esforço, mas sem pegar tanto peso, é uma ótima variação, sabe, para um dia secundário, um dia talvez terciário, ou às vezes até como um dia primário. Já trabalhei pausa longa, singles de pausa longa, por exemplo, antes de fazer as minhas séries mais pesadas do dia primário. Legal também, tem uma boa transferência. Então assim, não tem como falar que ela é superestimada, ela é subestimada porque ela funciona bem demais. É isso, né? Fez sentido. Eu acho que fez sentido isso aí, né? Então, acho que deu para entender. Vamos lá. Vamos agora para o nosso último tema, ok? Até para o vídeo não ficar tão gigantesco, mas aí vocês já vão deixando aqui embaixo nos comentários se vocês curtiram esse conteúdo, ficou legal, tem sugestões de próximos vídeos e tal. Querem que eu traga uma parte 2 de subestimado e superestimado? Pode ser bacana, hein? Eu faço aí para vocês. Vamos lá então. O último tema é o uso de correntes no agachamento. Vamos fazer o seguinte, tá? Esse é um tema que eu não tenho como opinar muito bem porque eu usei poucas vezes. Eu cheguei a usar uma ou duas vezes, se não estou enganado, mas tentar fazer um pouco diferente aqui do que o ChatGPT colocou. Vamos colocar o uso de correntes de uma maneira geral, incluindo talvez supino, incluindo levantamento terra. Pode ser? Minha visão é que é subestimado,
funciona super bem. Entretanto, contudo, eu acredito que o uso de elásticos é um pouco mais prático, afinal de contas, quem é que tem corrente na academia? Mas aí muitas vezes a gente cai naquela história de que quem é que tem elástico também na academia para fazer uma variação de elástico no agachamento supino terra. Então, assim, tem essa questão de que eu acho que funciona, eu acho que é um pouco subestimado, eu acho que é muito legal para melhorar o lockout, principalmente como eu conversei com vocês, parte de estabilidade também, por exemplo, sacar a barra, né, com correntes ou com elástico é muito difícil, trabalha toda essa parte, então eu acho que tem um benefício muito legal, mas a gente vê pouco por aí, não porque a galera não acredita, eu acho que é porque realmente é mais difícil de ter acesso, beleza? Então, acho que fica entendido isso aí, eu acho que é legal a gente deixar isso claro, beleza? Bom, galera, é isso então pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham realmente curtido, deixem um like aqui embaixo, deixem um comentário, se inscrevam no canal e, por favor, feedback aqui embaixo, beleza? Não esqueçam disso, é muito importante. Muito obrigado, até a próxima, valeu!